Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Estamos aqui para esse tempo de oração, de reflexão na palavra de Deus. Vamos continuar refletindo e meditando na palavra de Deus, canções para peregrinos. Hoje é dia 25 de agosto, estamos aí chegando a mais um final de um mês. Estamos aqui para esse tempo de oração, colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. E a palavra do Senhor que nos chama a esse tempo de oração, ela diz assim: Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor, eu guardarei teus decretos. Ó Deus, cumprirei os votos que fiz. Eu te oferecerei ações de graças, pois livraste minha vida da morte e meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 11, o salmo indicado para a nossa leitura nesse dia, e a palavra de Deus diz assim, Salmo 11: No Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem: voe para os montes como um pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras, eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus, observa a todos com atenção, examina cada pessoa da terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos, e com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Amém e amém. Vamos orar neste momento? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor governa dos céus, o Senhor está no seu santo templo, e diante do Senhor nós nos calamos, nós nos voltamos para ti, porque sabemos, Deus, que somente no Senhor nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. E a nossa oração, Deus, é que a gente possa descansar, confiar, esperar em Ti, sabendo que o Senhor é aquele, Deus, que está sobre todos os reinos deste mundo. Que a gente possa descansar e esperar em Ti e que a Tua justiça, Deus, seja feita em todas as coisas. Fica sobre nós, continua falando ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, neste momento vamos louvar o nome do Senhor através dessa canção, que você possa colocar a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos
desistir. Mas em você encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor toda graça e redenção, toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espera em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora, mas que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção, toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa, de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção, toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção, toda graça e redenção. Amém. No Senhor há toda graça e redenção que eu e você precisamos para as nossas vidas. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre as canções para peregrinos. E até o momento a gente já viu alguns salmos, né? Esses 15 salmos aí do Salmo 120 ao 134. Por várias vezes nós falamos como eles compõem essa coleção, né, de cânticos de peregrinação, salmos de romagem, onde o povo de Deus usava, né, entoava, cantava, recitava, enquanto eles subiam para adorar o Senhor em Jerusalém. E hoje, o Salmo 130 nos fala sobre a esperança que eu e você temos no nosso Deus. O pastor Eugene Peterson, comentando sobre esse salmo, ele diz o seguinte: um cristão é uma pessoa que decide enfrentar e passar pelo sofrimento. Se não tomamos essa decisão,
estamos em perigo por todos os lados. Um homem ou uma mulher de fé que deixa de reconhecer e tratar com o sofrimento se torna, por fim, ou um cínico, ou um melancólico, ou um suicida. O Salmo 130 luta poderosamente com o sofrimento, canta seu caminho através dele e provê experiência utilizável para aqueles que estão comprometidos a viajar no caminho da fé a Deus através de Jesus Cristo. O Salmo 130 começa falando exatamente do sofrimento do salmista, de como ele encontra e coloca em Deus a sua esperança, de como ele coloca a sua total esperança tão somente no único que poderia lhe salvar. Da mesma maneira, comentando este salmo, Salmo 130, João Calvino diz assim: quer o salmista nesse salmo ore em seu próprio nome, quer represente toda a igreja, torna-se evidente que, achando-se esmagado pelas adversidades, ele suplica livramento com profundo ardor de sentimento. Embora reconheça que é castigado com justiça pela mão de Deus, ele encoraja a si mesmo e a todos os verdadeiros crentes a nutrirem boa esperança, visto que Deus é o eterno libertador de seu povo e sempre tem em prontidão os meios de resgatá-los da morte. É essa boa esperança que eu e você também devemos nutrir na nossa vida, no nosso coração, e o Salmo 130 nos ajuda exatamente a fazer isso. Vamos olhar para o texto, e como a gente sempre tem feito, a gente tem colocado a versão, a mensagem, e depois nós colocamos a versão que nós estamos aí mais no nosso dia a dia acostumados. A paráfrase do Salmo 130 diz assim: socorro, Deus, caiu o fundo da minha vida. Mestre, ouça meu grito por socorro. Ouça bem, abra seus ouvidos. Ouça meus brados por misericórdia. Se você, Deus, guardasse registros de maus procedimentos, quem teria uma chance? Como acontece, o perdão é o seu hábito, e é por isso que você é adorado. Eu oro a Deus, minha vida uma oração, e aguardo o que ele dirá e fará. Minha vida está totalmente diante de Deus, meu Senhor, aguardando e vigiando até amanhecer, aguardando e vigiando até amanhecer. Ah, Israel, espero e vigio por Deus. Com a chegada de Deus vem o amor. Com a chegada de Deus vem a redenção generosa. Nenhuma dúvida há sobre isso. Ele redimirá a Israel, comprará Israel de volta do cativeiro do pecado. Amém? O Salmo 130, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Esta é a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. E quando a gente reflete sobre esse salmo, a gente percebe a esperança
aí presente. E a primeira coisa que nós notamos nesse salmo é uma esperança sincera. No versículo 1 e 2, nós vemos o salmista dizendo ao Senhor, clamando ao Senhor, gritando ao Senhor por socorro. Ele usa o termo aí das profundezas. E essas profundezas significa realmente o sofrimento e o desespero do salmista diante das adversidades, diante das coisas que ele tem passado, ele se sente no mais profundo abismo. Mas desse profundo abismo, ele clama ao Senhor, ele se volta para Deus, e a gente vê isso várias vezes aí evidenciado. Quando ele diz, clamo a ti, escuta a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se por um lado, né, o salmista está ali de forma sincera, rasgando o seu coração diante do Senhor, clamando das profundezas do seu desespero, da sua angústia, do seu sofrimento, ele tem também uma esperança sincera, verdadeira, depositando tudo isso diante do único que pode lhe socorrer. Embora o salmista esteja nas profundezas, lá nas profundezas, ele é lembrado, ele é sincero, e ele coloca tudo isso como oferta diante de Deus. E o termo aí que ele usa, né, Senhor, 2 vezes pelo menos aparece, é o Deus pessoal, é o Deus do pacto, é o Deus que veio a nós na pessoa de Jesus. E o que o salmista está falando aqui é sobre uma esperança sincera, que não nega a realidade, que não foge do mundo, que não entra numa bolha, mas que permanece nas profundezas, clamando ao Senhor, certo que esse Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, estará com o seu povo. Essa é a certeza do salmista, e é isso que ele nos ensina no começo dessa oração, no começo dessa canção. Da mesma maneira, a nossa primeira resposta deve ser, diante do sofrimento, diante do desespero, clamar ao Deus infinito e pessoal que se revela em Jesus Cristo. A esperança, a boa esperança que nós devemos nutrir, é uma esperança sincera, aonde nós podemos colocar tudo para fora diante do nosso Deus. Não esconder, não fugir de Deus, mas colocar tudo como oferta, se é o sofrimento, se é a tristeza, se é a angústia, se é o medo, tudo isso, colocar diante do único que pode nos socorrer. E essa esperança que o salmista nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, além de ser sincera, é uma esperança perdoadora. Porque aí no versículo 3 e 4, ele diz assim, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Essa esperança é uma esperança que perdoa, é uma esperança cheia de graça e de misericórdia. O salmista nos lembra que diante do sofrimento, diante da angústia, nós somos chamados a lembrar de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso, de um Deus que não mantém um registro, que não leva em conta os nossos pecados, muito pelo contrário, ao enviar o seu Filho Cristo Jesus, o que Jesus fez foi definitivamente acabar com toda a dívida que nós tínhamos diante de Deus. Na cruz, Jesus ele rasgou o escrito de dívida que era contra a minha vida e contra a sua vida. E o que o salmista está nos lembrando aqui é exatamente isso, que a esperança que nós temos em Jesus é uma esperança perdoadora, porque Deus não mantém um registro dos nossos pecados, muito pelo contrário, a sua graça perdoa os nossos pecados, e os nossos pecados não são mais lembrados, porque a própria palavra do Senhor nos ensina que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós cremos e confiamos em Jesus, se nós colocamos a nossa vida, o nosso coração tão somente na graça de Deus, confiamos tão somente na obra de Jesus na cruz, não há mais o que temer. E é isso que o salmista traz ao seu coração. Ele se lembra que se Deus de fato mantesse um registro, se Deus levasse em conta o pecado dele, o pecado dos homens, ninguém permaneceria de pé. E aqui nós somos lembrados pela palavra de Deus que não há mais culpa a carregar, que não há mais medo a carregar, mas sim a desfrutar
da graça de Deus, porque é o próprio Deus que paga o preço em nosso lugar. E o salmista, no versículo 4, diz exatamente essa verdade. Né? Apesar do nosso pecado, apesar de tudo isso, em Deus há perdão, em Deus há salvação, em Deus eu e você somos perdoados, porque com Ele está o perdão. Esta é a essência de Deus. Deus é um Deus perdoador. E é muito interessante quando a gente reflete na palavra, que ele diz, olha, contigo está o perdão para que sejas temido. O perdão de Deus é a graça de Deus que gera temor e obediência no nosso coração. Quando nós olhamos para Jesus, é exatamente isso que Jesus encarna, à medida que ele vai perdoando, à medida que ele vai salvando, à medida que ele vai curando, porque com ele estava o perdão, aquilo vai gerando temor, aquilo vai gerando transformação, e é exatamente assim que essa esperança age na minha e na sua vida. É uma esperança perdoadora, porque com Deus está o perdão, e à medida que somos perdoados, nós tememos, nós amamos, nós somos constrangidos a amar esse Deus. Mas essa esperança sincera, perdoadora, é também uma esperança paciente. Os versículos 5 e 6 dizem assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Percebam quantas vezes o autor usa a ideia de aguardo, aguarda, espero na sua palavra. E aqui é outra coisa que nós aprendemos através desse texto, a esperança que nós temos em Jesus é uma esperança paciente, é uma esperança que persevera, é uma esperança que se mantém a cada dia confiante na palavra de Deus. E é muito interessante quando a gente reflete nisso. O salmista, ele aguarda o Senhor. Ele não coloca a sua confiança, a sua expectativa em nada além do Senhor. Ele diz que a sua alma aguarda o Senhor, e é no Senhor, na palavra do Senhor, que ele espera. E ele fala exatamente desse desejo, ele anseia pelo Senhor, o seu desejo, de fato, é tão somente pelo Senhor. Quando a gente observa o começo do Salmo, o salmista nos lembra que ele está angustiado, que ele está em desespero, que ele está em sofrimento, e aqui ele começa a refletir que essa esperança que ele tem em Deus é uma esperança paciente, porque o seu anseio verdadeiro é pelo Senhor. É isso que ele diz, olha, eu anseio, eu desejo, eu preciso do Senhor. E por duas vezes ele repete, eu anseio pelo Senhor, mais do que os guardas, mais do que a sentinela. Ela deseja, ela anseia pelo amanhecer. Ele está falando realmente desse desejo profundo. E essa esperança é uma esperança que nos leva realmente a esperar no Senhor e a entender que, de fato, o que nós precisamos, o que o nosso coração anseia, o que nós desejamos, o que nós precisamos é do Senhor. Diante de qualquer situação, o que eu e você precisamos é do Senhor, é depositar a nossa esperança nessa esperança paciente, que a nossa alma, cada dia, possa suspirar, como em várias vezes o salmista usa nos Salmos, que a nossa alma suspira pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas águas. E é isso que ele está dizendo, que essa esperança é uma esperança paciente, não é uma esperança de última hora, não é uma esperança que vai e vem, mas é uma esperança que permanece, porque o seu anseio verdadeiro é pelo Senhor. E a própria palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo, que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E o próprio Jesus nos ensina isso, quando ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todos aqueles, né, que Jesus mesmo nos ensina, que buscam, encontram. E é exatamente isso que o salmista está nos ensinando, que essa esperança
é uma esperança paciente. E por fim, o salmista fala e nos ensina que essa esperança é uma esperança libertadora. Perceba que ele começa falando de si, da sua angústia, e ele termina do sofrimento para a esperança. Os versículos 7 e 8 diz assim: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Perceba que o salmista começa falando de si, mas termina falando do outro. Ele começa colocando a sua vida, o seu coração, mas ao refletir sobre a graça, sobre o amor de Deus, o que ele está fazendo agora é chamando Israel, chamando as outras pessoas a também esperarem e colocarem a sua esperança no Senhor. Quando ele reflete sobre a graça, a misericórdia, a compaixão, o perdão que gera esperança no nosso coração, essa esperança é uma esperança libertadora, que do sofrimento nos leva à esperança. E por fim, o salmista termina falando que é Deus, o Senhor, o Eterno, que redime Israel de todas as suas iniquidades. É o Senhor que nos resgata do nosso cativeiro. É o Senhor que, através do seu perdão libertador, faz com que a gente possa viver longe do abismo, longe das profundezas e poder visualizar a luz que nós temos em Jesus. É Deus quem nos redime, é Deus quem nos dá vida. E quando a gente reflete na história bíblica, quando nós voltamos o nosso coração para o Evangelho, nós vemos que Deus faz isso exatamente na pessoa e obra de Jesus. Quando Jesus surge na Galileia, Jesus surge como o rei de todo mundo, que veio de fato tirar o seu povo, redimir o seu povo do cativeiro e lembrar o povo de Deus que é ele quem nos redime. Por isso o chamado para mim e para você é colocar a nossa esperança no Senhor, é esperar no Senhor, é depositar toda a nossa esperança nessa esperança libertadora que nos ensina e nos mostra um Deus que veio nos salvar. Perceba, né, como o salmista termina louvando e compartilhando essa ampla graça de Deus, essa ampla redenção que nós temos em Jesus Cristo. Esse salmo nos fala sobre a esperança que eu e você podemos ter em Jesus. Eu termino com uma citação de João Calvino sobre o Salmo 130, onde ele diz assim: como é possível alguém se oferecer alegremente a Deus se não confia em sua graça e esteja convencido de que a obediência que lhe rende é agradável? Quando isso não acontece, todos os homens se afastam de Deus, sentem medo de comparecer em sua presença, e se não lhe voltam as costas totalmente, recorrem a subterfúgios em suma. Em suma, o senso do juízo de Deus, se não é cultivado com a esperança de perdão, abala os homens com o terror, e isso engendra que necessariamente em ódio. Sem dúvida, é verdade que o pecador que, alarmado com as ameaças divinas, sente-se atormentado em seu íntimo, não despreza Deus, mas se retrai dele. E esse retraimento equivale à apostasia e rebelião. E isso implica que os homens nunca servem a Deus corretamente, a menos que saibam que Ele é um ser gracioso e misericordioso. Nós só podemos servir a Deus, nós só podemos viver a graça de Deus, o Evangelho de Jesus, quando nós nos aproximamos de Deus, tendo certeza que Ele não mantém um registro dos nossos pecados, mas que com Ele está o perdão, para que a gente tema ao Senhor. Nós devemos colocar a nossa esperança nesse Deus, revelado em Jesus, revelado na cruz,
que nos mostra a misericórdia, a compaixão, a graça de Deus que é derramada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Se você está sem esperança, se você está desanimado, se você não está bem, lembre-se desse salmo, lembre-se do que esse salmo aponta. Ele aponta para Jesus Cristo, a nossa esperança viva, que não frustra, que não falha, muito pelo contrário, que traz para nós verdadeira liberdade que temos em Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra. E a nossa oração, Deus, é que a nossa esperança possa estar em ti. Que seja, Deus, em nome de Jesus, uma esperança sincera, que a gente possa abrir o nosso coração de fato diante de ti. Que seja uma esperança marcada pelo perdão, porque nós temos isso através do sacrifício de Jesus. Que seja, Deus, uma esperança paciente, nos ensina a perseverar, nos ensina, Deus, a nos mantermos firmes em ti, e que essa esperança seja uma esperança libertadora, que gere em nós a tua graça, o teu amor, não culpa, não medo, mas a liberdade que temos em Jesus, e que assim a gente possa também anunciar e compartilhar para que todas as pessoas coloquem a sua esperança em Jesus. Que cada um de nós aqui possamos, Deus, ouvir a tua palavra dizendo: espere no Senhor, pois ele redimirá Israel de todos os seus pecados. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, faça comigo essa oração que diz assim: vela ao Senhor amado pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Eu convido você neste momento a colocar a sua vida e o seu coração diante do Senhor enquanto nós ouvimos essa canção. Oremos, colocando os nossos motivos diante do nosso Deus, que é a nossa boa esperança. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei, sem apetecer, somente em ti descansarei, pois eu sou forte mão me guiará.
és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome eu clamarei, Jesus, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu Amém. Que a gente possa colocar a nossa esperança, a nossa confiança somente no Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Faça junto comigo essa oração que diz assim: ó Deus de misericórdia, concede que a tua igreja, na unidade do Espírito Santo, manifeste o teu poder entre todos os povos, para a glória do teu nome, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Feche seus olhos. Deus de toda amabilidade e beleza, até a mais humilde das criaturas encontra seu lar perto de ti. Que a tua igreja seja um lugar de segurança para todo peregrino que te busca, todo crente que em ti confia e todo discípulo que te segue. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a presença, o consolo, o fruto e os dons do Espírito Santo estejam sobre todos nós e colocamos a nossa esperança no Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Queridos, fiquemos na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se Deus quiser, nós nos encontraremos domingo, às 10 horas, na Escola Bíblica Online, também no culto, às 19 horas, presencial e também online. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.